Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Em Gênesis 24, lemos a história do casamento de Isaac e de Rebeca, certo? Bom, vamos entrar na introdução. Olha só, essa história do casamento de Isaac e Rebeca é uma figura do propósito eterno de Deus, e das núpcias do Cordeiro, que é Jesus, e sua noiva, que é a igreja. Olha só, nós encontramos quatro representações, que a primeira é o seguinte, é a representação de Deus Pai, do Filho Jesus, do Espírito Santo e da igreja. Essa passagem se baseia nesses quatro personagens, Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a igreja, tá? Abraão, que é o pai de Isaac, ele representa quem? Representa Deus. Ele é tipo Deus. Não que ele seja Deus, ele simboliza Deus. Isaac, que é o quê? É o filho da promessa. É o filho mais velho. Ele tipifica Jesus Cristo. Eliezer, ele é uma figura do Espírito Santo. Eliezer, ele representa o Espírito Santo. A Rebeca representa a noiva e a igreja de Cristo. Olha só, que fique muito claro que Abraão não é Deus, como já havia dito. Isaac não é Jesus. Eliezer não é Espírito Santo. E Rebeca não é igreja, mas tipifica esses quatro personagens, tá? Todos foram pessoas reais que viveram num tempo específico, mas mesmo sendo pessoas normais, pecadores e limitadas, são figuras que representam o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Abraão, no caso Deus Pai, em primeiro lugar é Abraão o pai que toma a decisão de casar o filho. Abraão, que é o pai, ele toma a decisão de casar o filho. Olha só, em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, olha só, que é eterno, certo? Ou seja, um propósito que existe muito antes da criação do mundo. Existirá por toda a eternidade para além da extinção desse mundo. Olha só, e nós sabemos que esse propósito consiste em Deus ter uma família. Olha só, Deus tem uma família e muitos filhos, semelhante ao seu Filho Jesus Cristo, que é nosso irmão mais velho. Tudo começa e termina em Deus e na sua vontade. Ele é o centro de todas as coisas e tudo é por Ele, para Ele. Está em Romanos capítulo 11, 36. Mas Deus não tem apenas um propósito. A vontade de ter uma família, Ele tem também os seus meios. Olha só, em Gênesis 24, Gênesis capítulo 24, versículo 2 diante, nós vemos Abraão mandando o seu servo, olha só, mandando o seu servo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaac, dentro dos seus parentes. Essa noiva não podia vir de povos estranhos. A igreja não podia vir de povos estranhos. Tinha que vir dos parentes, dos descendentes da promessa. A recomendação aqui é cautela. Ser cauteloso é ser cuidadoso, prudente e não ser precipitado. Deus tem tudo sob o seu controle. Muitas vezes nós pensamos, poxa, Deus, será que Deus tem controle de tudo? Sim, Deus tem controle de tudo. O que não tem controle somos nós, mediante alguns pensamentos que não leva adiante qual o propósito de Deus na nossa vida, certo? Às vezes nós queremos sugerir algo para Deus.
Isso é natural. Vira e mexe, nós tentamos dar sugestão para Deus, como se Deus não soubesse o que está fazendo, como se Deus não tivesse um propósito na vida de cada um, certo? Para isso, é aconselhável que sempre nós buscamos o quê? Direção do Senhor em oração e nos conselhos dos irmãos, certo? Agir precipitadamente, opa, glória a Deus, por conta própria será um risco e poderá trazer consequências sérias que às vezes nos acompanharão por muito tempo, se não por toda a vida. Todo ato impensado sem direção de Deus, a chance de dar errado é muito grande. Eliezer, que é tipo o Espírito Santo, está em Gênesis 24, 2, 4, disse Abraão a seu mais antigo servo da casa. Depois eu vou procurar o que quer dizer o servo mais antigo da casa, mas como ele testifica o Espírito Santo, então ele está falando essa palavra em relação ao Espírito Santo, certo? Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Ele governava tudo que possuía. Então ele era um servo mais velho e ele é governador da casa de Abraão. Olha só aonde vai chegar essa palavra, certo? Governa tudo o que possuía. Irás a minha parentela, isso é um pedido de Abraão. Você vai até minha parentela, aí tomará a esposa para Isaque, o meu filho. Isso foi o pedido de Abraão para Eliezer. Que fique bem claro que o Espírito Santo não é apenas um servo de Deus. Ele é Deus. O Filho serve por causa da sua natureza. Ele não é servo como nós somos. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem está na terra governando as coisas de Deus. Porque quando Jesus subiu até o Pai, ele falou: eu vou para o meu Pai, mas deixo com vocês o meu Espírito Santo para te orientar vocês em todo o caminho. Ele que governa as nossas decisões, o nosso caminho. É através do Espírito Santo. Ele que convence todo homem de todo pecado, certo? Então o Espírito Santo está nesses dias buscando, olha só, então o Espírito Santo está nesses dias buscando e preparando uma noiva adequadamente escolhida por ele mesmo, por ele próprio, para apresentá-la sem mancha ou ruga ao noivo Jesus. Olha que lindo, pô. Outro ponto interessante nessa passagem é observar a vontade de Abraão nesse caso, de que Isaque não volte para o lugar de onde o Senhor havia mandado Abraão sair. O que é isso? Abraão, ele falou para Isaque para não voltar de onde ele saiu, voltar para as origens, voltar para as velhas atitudes, certo? Então, quando nós estamos na comunhão com o Senhor, nós estamos caminhando com o Senhor, nós não devemos voltar pelos caminhos de antigamente. Isso é o quê? Voltar aos velhos costumes, ao velho homem. Porque nós somos filhos amados e perdoados, certo? E o que passou ficou no esquecimento, tá? Abraão sabia que ele e sua descendência havia recebido uma ordem de mudar para uma terra nova. Isso aqui foi o seguinte, foi Abraão, quando ele não era Abraão, ele era Abrão. Deus falou para ele: sai da sua parentela, sai das suas terras, que é uma terra de idolatria, que você vai para uma terra que eu vou te mostrar, certo? E lá você vai ser pai de uma grande nação, certo? Então, para você viver o que Deus tem para você, o que você tem que fazer? Você tem que sair do meio. Você tem que sair do meio do que te impede de alcançar a bênção, de alcançar a herança que Deus tem para você, certo? É importante notar também que, mesmo que Eliezer tenha orado pedindo direção ao Senhor sobre a moça que viria a ser a esposa de Isaque, assim ele orou e agiu. Está em Gênesis 24, versículo 12, 21, certo? Ele orou. Então, a igreja, Rebeca, que é a igreja,
no Gênesis 24:11, fora da cidade fez, olha só o que aconteceu aqui. Em Gênesis 24:11, fala o seguinte: fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água, depois do meio-dia. Olha só o que aconteceu. A noiva que o Espírito Santo vai levar para o noivo Jesus é formada por aqueles que estão fazendo aquilo que se espera de cidadão do reino. Ela estava fazendo o que? O de costume daquelas moças, certo? Eles não estão distraídos. Ela estava trabalhando, estava servindo. E ela praticamente, ela tirou água daquele poço, ela encheu os cantos dela e matou a sede de todos os camelos. Na Bíblia não fala quantos camelos, mas deveria ser bastante, certo? E eu creio que eu não conheço muito a vida de camelo, certo? Mas eu acho que eles bebem muita água, certo? Então imagina só, ela tira água para alimentar um bando de camelo, certo? Isso só um parênteses, tá? Vamos voltar na palavra. Gênesis 24:21, olha só. Enquanto isso, o homem, Eliezer, observava em silêncio, atentamente para saber se o Senhor já tinha coroado de êxito a sua missão ou não. Eliezer, recebeu uma ordem de Abraão para ir no meio da parentela deles, certo? Escolheu uma moça e ele falou o seguinte: a moça que tira a água e matar a sede dos camelos, essa vai ser a escolhida. E o que ele fez? Ele orou, pediu direção e esperou acontecer. Quando ele viu que estava acontecendo de acordo com como ele estava pedindo, aí ele ficou quieto, atentamente observando, certo? Olha só, o Espírito Santo, ele nos assiste e nos observa. Tanto que está operando em nosso favor, como também está nos avaliando e provando para que sejamos aptos nos apresentarmos adequadamente ao nosso amado noivo. Ele fica atentamente nos observando para que nós consigamos atingir o objetivo, certo? Aliás, ele é fundamental segundo a palavra das 10 virgens, para discernir entre as prudentes e as nércias. Aqui essa passagem é as 10 virgens, que 5 estavam atentas, observando a volta do noivo, enquanto as outras 5 não estavam dando tanta importância, tá? Outra coisa interessante é que ele levará a noiva ao noivo. Olha só, aqui a palavra fala que o noivo não foi até a noiva. O noivo veio, parou, aí o Espírito Santo conduziu a noiva até o noivo. Atualmente, olha só, atualmente a igreja tem agido como se preferisse que o noivo viesse habitar aqui, já que ela pensa que tem tudo o que precisa aqui mesmo, se agrada do mundo, tenta imitá-lo e torná-lo praticamente a moda gospel. Então a noiva tem igreja que não se preocupa tanto de se preparar para encontrar com o noivo, certo? Na verdade, segundo Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 20, fala o seguinte, olha só, aqui que fala em Apocalipse, capítulo 3, 15 ao 20. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente e nem morno. Eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Esse ato de cuspir era um costume judeu naquela época, é um costume de rejeição.
Então, essa palavra, Deus está falando o seguinte: eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra, meramente morno, mas já que você é morno, eu tenho vontade de desprezar, vontade de cuspir, eu tenho vontade de te rejeitar. Olha só, no 17 fala o seguinte: você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. Olha só. E não percebe que espiritualmente você é um desgraçado e que é sem graça. É um miserável que necessita, que passa necessidade, isso é miserável. E um pobre, cego e nu. O meu conselho é a você que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que admira em mim e que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem eu amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. No 20 fala o seguinte: atenção, eu tenho permanecido à porta e eu estou batendo constantemente. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou fazer companhia para você. E você vai fazer companhia para mim. Nós vamos ser unidos, nós vamos ter comunhão. E 21, e permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A noiva, olha só, a noiva nem se apercebe que já não tem sido mais nem uma coisa e nem outra. A igreja hoje não está percebendo que ela não está sendo nem uma coisa nem outra. Está vivendo em fantasia. E aqui em Apocalipse 3:15 ao 20, aqui dá um resumo. Aqui Deus está falando com a igreja. Só que, infelizmente, será que a igreja hoje está ouvindo? E Gênesis 24, capítulo 24, versículo 54, fala o seguinte: então eles, os seus ajudantes, comerão e beberão e passarão a noite ali. E ao se levantar bem cedo, olha só, se levantar bem cedo, de manhã seguinte, o servo de Abraão disse: deixe voltar ao meu senhor. Olha só, olha que parte bonita. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: queremos que ela fique mais uns 10 dias conosco, depois ela irá com você. Mas o homem insistiu: não me detenha, por favor. O Senhor permitiu que eu tivesse sucesso na minha missão. Deixem que eu volte ao meu Senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a moça e ver o que ela tem a dizer. Chamaram Rebeca e perguntaram a ela: você deseja ir com esse homem? Você está preparada? Você tem certeza do que você quer? Essa é a sua vontade?
Então ela respondeu: sim, eu vou com ele. Em outras palavras, eis-me aqui. Então despediram-se então da sua irmã. Então despediram-se então de sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão e dos seus ajudantes. Abençoaram a Rebeca dizendo: olha só, que você, a nossa irmã, seja a mãe de milhões. Olha a promessa para Rebeca. A promessa para a igreja. Olha só, que você, a nossa irmã, seja mãe de milhões. Isso é a promessa para a igreja. Isso é a promessa para a noiva. E que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos. Embora num primeiro momento haja festa, comida e bebida, de repente, de madrugada, olha só, o Espírito Santo pode surpreender a noiva. E agora? Aí pode falar: é agora, chegou a hora. Que hora? A hora de se encontrar com o noivo. Tu estás pronta para ir comigo? Para encontrar com o noivo? Igreja, chegou a hora. Não é mais tempo de brincadeira. Você está pronta para encontrar com o noivo? Está vestida adequadamente? Você está com as vestes brancas? Você tem óleo necessário na sua lâmpada? E o mais importante, é da sua vontade que você quer ir? Às vezes, olha só, às vezes nós estamos pensando que podemos ter uns 10 dias a mais para nos colocarmos em ordem. Algumas coisas para nos arrependermos de outras, etc. Mas a hora é agora. Jesus está na porta, Jesus está batendo na porta. Maranata, assim vem Jesus. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo nesse mundo. E a igreja está brincando. A igreja não está se preparando. A igreja está vivendo um mundo de ilusão, um mundo de fantasia, onde tudo é belo, onde tudo é maravilhoso. Mas Jesus está à porta. A pergunta: queres ir com esse homem? Foi a pergunta que fizeram a Rebeca. Foi a pergunta que foi feita para a igreja. E a atitude dela deve ser a da igreja também. Eu estou pronta. Eu irei. Gênesis 24, capítulo 24, versículo 62. Olha só, olha que parte linda. Isaac estava voltando pelo caminho de Beer-Lahai, que quer dizer poço do Deus vivo que me vê. 63 fala o seguinte: ele tinha saído para meditar, olha só, ele tinha saído para meditar no campo ao cair da tarde. Quem que à tarde ia para o campo meditar, subia na montanha para meditar? Quem fez isso? Quando viu que se aproximava, olha só, quando ele viu que se aproximava os camelos, Rebeca, isso está no 64, Gênesis 24, 64, Rebeca também viu Isaac descendo, Rebeca também viu Isaac e desceu do camelo e perguntou ao servo: olha só, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele homem que vem descendo do campo ao nosso encontro? É Jesus. Que maravilha saber que Jesus vem ao nosso encontro. Maranata. É o meu Senhor, respondeu o servo. Então ela tomou o véu e cobriu-se, sinal que de reverência. E ao encontrar Isaac, Rebeca tomou uma atitude que a igreja também deve tomar. Cobriu-se com o véu. Isso representa a atitude de quem
entende a bênção de submeter-se à autoridade, e mais antes mesmo de encontrar Isaac, olha só o que aconteceu. Ela já demonstrava essa atitude de serva. Antes dela encontrar com o noivo, ela já teve uma atitude de serva. Reverência, respeito e amor. Ela demonstrava essa atitude de uma serva com um espírito humilde e discreto. Então ela levantou os olhos. Isso nos fala de uma posição de humildade, pois só levanta os olhos quem está numa posição inferior. Ela se pôs numa posição inferior. A igreja, para ver o noivo, ela tem que se pôr numa posição inferior, se humilhar, buscar a Deus, aí ela vai encontrar o noivo. Desceu do camelo. Parece contraditório estar no alto de um camelo e levantar os olhos para ver alguém. Mas isso fala na parte espiritual, humildade. Fala de respeito, fala de reverência, certo? O que está faltando hoje em dia em muitas igrejas é reverência, respeito, certo? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14:33. Isaac, o filho que é, no caso, Jesus, está no Gênesis 24, 66, 67. O que aconteceu no 66? O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Comunhão entre o noivo e a igreja. Sara havia morrido e Rebeca consolou Isaac. Olha só. Isaac prontamente submeteu à vontade de seu pai. Para Isaac, o seu casamento cumpriria um propósito maior e não era meramente para o seu prazer ou a sua felicidade própria, mas submetendo-se à vontade do seu pai. Como Jesus, ele também submeteu à vontade de Deus. Isaac amou aquela que seu pai havia escolhido e amado primeiro, a igreja. Isaac também pode ser visto como uma figura de Jesus noutra atitude dele e de Abraão. Amém? Olha só, em Gênesis 25, 21, ainda sobre os maridos e suas esposas, nós vemos aqui que são os maridos os responsáveis pela saúde física e espiritual, principalmente da sua esposa. São os maridos que são responsáveis pela saúde física e espiritual da esposa, a igreja. Se a nossa esposa, que é a igreja, andam estéreis, somos nós que temos que buscar a cura em Deus para elas não serem mais estéreis. Deus ama todos os homens, no caso judeus e gentios. E os inclui todos em seu propósito eterno. E a história de Abraão, Isaac e Rebeca demonstra tudo isso. Amém? Para um pouco a pensar. Vê essa história essa passagem, não é história, passar porque aconteceu, de Isaac e Rebeca. Vê no lado espiritual. Peça para Deus abrir o seu entendimento para que você possa compreender qual o significado da igreja e encontrar o noivo. Qual o significado da igreja se preparar com vestes brancas, com óleo, para encontrar com o noivo. Jesus está voltando, é fato. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?